Vivenda da Festa. Muito bem, olha, o presidente Lula sancionou hoje a lei que cria o novo Minha Casa Minha Vida, programa habitacional do governo. Destaque agora no portal meionorte.com. Lula sanciona a lei com novas regras do Minha Casa Minha Vida, o programa que foi reintroduzido no seu governo, marca das suas gestões na construção de habitação e agora direcionado para famílias que residem em áreas urbanas e que possuem renda mensal de até R$8.000. Todos os detalhes, meionorte.com, nós separamos em cartela os principais pontos do programa. Vamos ver como fica o novo Minha Casa Minha Vida. Pô, 50%, metade do recurso bilionário vai para a faixa 1. Que é quem tem renda bruta familiar mensal de até R$ 2.640. As famílias mais pobres, da faixa 1, que tinham ficado de fora do antigo Casa Verde e Amarela. Agora, 50% do recurso vai para essa faixa. Prioridades para mulheres, chefes de família, mulheres em situação de violência doméstica, famílias com pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes. A faixa de financiamento vai de R$170 mil até R$350 mil. Esse valor, 350 mil, é um valor ampliado que, inclusive, animou bastante a área da construção civil, porque vai conseguir entregar empreendimentos com maior valor agregado para as famílias. Tudo isso com a taxa de juros de 4% ao ano para a faixa 1 na região norte e nordeste. Você imagina aí, com a nossa taxa de juros como está, 13,75 por ano, ou Minha Casa Minha Vida tem taxa de juros a partir de 4% ao ano. Essa taxa é para a faixa 1, a faixa mais pobre, moradores da região norte e nordeste. Tem mais regras, todos esses critérios está lá no portal meionorte.com, você acessa para ficar por dentro de tudo do programa. Olha, e o presidente Lula falou hoje, ao sancionar a lei, e cobrou das construtoras, da Caixa, dos responsáveis pelo programa, qualidade nas casas entregues. Vamos conferir. Muito importante, é um apelo que eu faço aos empresários, um apelo que eu faço a você, que eu faço à Caixa, aos técnicos. É preciso que a gente zele pela qualidade das coisas que a gente vai entregar ao povo mais pobre desse país. Todo mundo gosta das coisinhas bem feitas. Todo mundo gosta de umas coisas com certo padrão, um vaso sanitário decente, um chuveirinho decente. É porque as pessoas querem ser respeitadas na sua mais importante intimidade. Então eu queria que vocês levassem em conta essa evolução. Já estamos com 40 metros quadrados, já melhorou, mas o movimento popular tem feito casa de 60 metros quadrados. Ô, Kátia, por que entregar para o pobre uma casa de 15 metros quadrados, como aquela lá em Campinas? O pobre gosta de coisa boa, quer ter uma boa casa. Tudo uma questão de dignidade, né, Ananias? E, Ananias, eu tive uma curiosidade. Hoje, o senador Marcelo Castro, né, que foi relator da PEC, do orçamento, a PEC aí do teto de gastos, ele falou do valor, né, que havia ficado destinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo governo anterior. Não sei se seria o valor que ele realmente iria investir caso ele vencesse, mas o valor... Para a gente explicar, há uma previsão orçamentária para o ano seguinte. Então, no ano passado, o governo Bolsonaro fez uma previsão para um investimento em casa popular... de 34,5 milhões. 5 milhões de reais. E aí o presidente Lula
colocou para 9,5 bilhões. Isso representa 279 vezes a mais, né? E se a gente for pensar no déficit habitacional, se a gente for pensar enquanto a gente sabe, enquanto a construção civil faz a roda da economia girar, é o setor que mais, e tanto é que é um índice que os economistas têm ali, à medida que a construção civil, como ela está, né, com o desenvolvimento dela, diz muito sobre como está o momento econômico. Se a gente for parar para pensar, também poderia até ser mais, mas assim, para se ter uma ideia da visão em relação a isso e da forma cruel como o nível 1, as pessoas mais humildes foram retiradas do programa. A gente sabe que tem muita gente que tem imóvel mesmo para especular, para, né, ter aí não está alugado, não tá só ali para valorizar. E tem gente que está morando na rua, né, que está vivendo debaixo das pontes. Tem que aperfeiçoar esse critério aí exatamente para retirar quem não precisa. Marta. É isso, Ananias, é o que a Kátia falou. Acho que a palavra que define bem é dignidade, que muita gente aí ainda está morando nas ruas, como a Kátia colocou, embaixo de pontes. Então, esse programa vem numa boa hora. A gente viveu aí uma situação de calamidade absurda, inclusive com a pandemia da Covid, diversos problemas, um atrás do outro, que o brasileiro viveu nesses últimos anos. Então, eu vejo com esperança a retomada desse programa. Eu acho que é o que o brasileiro merece, né? O que qualquer ser humano, na verdade, merece. Ter uma casa digna, uma casa boa de se morar. E você relembrou aquele caso. Qual era o estado? Campinas. Campinas. 15 metros quadrados. As casas minúsculas. E assim, só fazer por fazer não adianta nada, né? A pessoa tem que ter um mínimo de conforto, que é o que o ser humano merece, precisa. Osmando, o setor da construção civil aplaudiu não só a retomada do programa, esses 9 bilhões que a Kátia trouxe, mas a expectativa é que, de fato, as coisas voltem a circular no setor, que é sintomático da situação econômica do país. Apesar de ser um setor onde há uma presença marcante de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, viram a medida de forma positiva, aprovaram, inclusive, esses valores, que chegam a R$350 mil para financiamento dos imóveis e representam, sobretudo, uma expectativa de que a economia, de fato, também avance e melhore. Exatamente, Ananias. Eu vi a nota da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias e eles aplaudem, imediatamente eles soltaram a nota aplaudindo a iniciativa do governo, o relacionamento desse programa. O Minha Casa Minha Vida, ele me parece com o mesmo espírito, o mesmo significado social e político do Bolsa Família, porque é chegar ao encontro de pessoas que precisam realmente disso que o presidente Lula falou e que a Kátia reforçou na fala dela, da dignidade das pessoas, das famílias. O programa lançado hoje, ele prevê o mínimo de 40 metros para casas e de 41,5 metros para apartamentos. Isso é um avanço, isso é uma maneira de ter um olhar diferente para as pessoas que estão precisando de moradia. E ela o programa é uma contribuição enorme para diminuir, não apenas diminuir o déficit habitacional, mas também para reativar o setor imobiliário, o setor da construção civil, que vinha atravessando anos e anos de dificuldades com a falta de poder aquisitivo das pessoas e a falta de programas governamentais que facilitasse a compra do imóvel com juros financiados, com juros baixíssimos,
como agora de 4%, diante de uma taxa de Selic de quase 14% ao ano. Então, neste primeiro semestre, o governo já concluiu 10 mil unidades habitacionais, representando cerca de 1 bilhão e 170 milhões de reais. E até o final do ano vai concluir mais 8 mil e vai retomar ainda neste semestre a construção de 21.600 obras que estavam paralisadas. Então, o programa prevê até 2026, 2 milhões de novos contratos, o que significa muita coisa para um Brasil que estava com um programa de habitação popular paralisado, negligenciado e esquecido pelo governo anterior. Então, acho que é mais uma demonstração de preocupação com o social, de preocupação com as pessoas, que deve ser a meta final de qualquer governo sério. Franci? Quando o corte no então Minha Casa Verde e Amarelo foi anunciado no ano passado para o orçamento vigente desse ano, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil estimou uma perda de 250 mil vagas de empregos diretos e de 500 mil vagas de empregos indiretos. Ou seja, só aí seriam 750 mil empregos afetados por esse corte no programa Minha Casa Minha Vida. Então, essa revitalização do Minha Casa Minha Vida é essencial para que o projeto orquestrado pelo governo Lula para retomar o desenvolvimento socioeconômico do Brasil dê certo. Porque sem investimento, sem a geração de emprego e renda, qualquer projeto de desenvolvimento socioeconômico naufraga. Então, além da questão da dignidade humana e de reduzir esse déficit, que hoje está em cerca de 7 milhões de moradias no nosso país, a retomada do Minha Casa Minha Vida também versa para essa retomada do desenvolvimento em todo o país. Tem outra